Olá, nós estamos aqui começando um novo programa que vamos estudar o Evangelho por Emmanuel. Esta obra aqui fantástica que foi feita, que reúne todos os comentários de Emmanuel a respeito de todos os versículos que Francisco Cândido Xavier e Emmanuel eles fizeram ao longo de décadas de estudo. Eu queria primeiro começar explicando o porquê do estudo do Evangelho, o porquê do estudo do Novo Testamento. O que o Novo Testamento tem em relação ao Espiritismo? Sempre lembrando que o cunho desse estudo é espírita, mas o porquê do Novo Testamento. E eu vou ler 3 passagens que o próprio Emmanuel cita nas obras de Chico Xavier. O primeiro deles está no livro Caminho, Verdade e Vida. E é muito interessante quando nós paramos para pensar o porquê do estudo dos ensinamentos de Jesus. Caminho, Verdade e Vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, temos que estudá-lo, temos que estudar os ensinamentos dele. Isso é muito importante. O Evangelho não se reduz a breviário. É um roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Jesus é o caminho. Isso é muito importante nós sempre lembrarmos disso. E se Jesus é o caminho, nós temos que reconhecer sempre no Espiritismo o Evangelho do Senhor, redivivo e atuante, para instalar com Jesus a religião cósmica do amor universal e da divina sabedoria sobre a terra. Está na introdução do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E por fim, que eu também queria citar, para que todos pudessem entender como é importante o estudo do Novo Testamento. O Espiritismo, ele nos traz a nossa renovação mental. Mas só essa renovação, através do estudo, não é suficiente. Nós precisamos nos renovar, estudar cada vez mais, mas reerguendo sempre o nosso coração para o aperfeiçoamento íntimo. Não adianta nós evoluirmos o nosso intelectual se a nossa parte moral também não evoluir junto. Se o Cristo é o nosso guia divino para a conquista santificante do mais além, somente com Jesus no Evangelho bem vivido é que reestruturaremos a nossa individualidade eterna. Então, pessoal, é muito importante o estudo do Novo Testamento, o estudo dos ensinamentos do Senhor, do nosso Jesus Cristo, do nosso governador planetário. E ainda, e por fim, nesse livro, roteiro, também de Francisco Cândido Xavier, psicografia ditado pelo Espírito Emmanuel, ele deixa bem claro: o Evangelho nos ensinará a encontrar no Espiritismo o caminho de amor e luz para a alegria perfeita, ou seja, a união dos dois irá nos ajudar muito o entendimento. Então, hoje eu vou explicar, essa obra, o Evangelho por Emmanuel, é da FEB TV, é da FEB. Ela conta com a reunião de diversas pessoas e ela nasceu da onde? Ela nasceu de um estudo do Evangelho no lar, em que Saulo Silva e a família dele faziam na casa deles, em Brasília, e eles foram reunindo, eles iam anotando cada versículo e o comentário de Emmanuel. E alguém levou isso para o então vice-presidente da FEB TV, da FEB, Geraldo Campetti, e ele se interessou. E o que era um estudo em casa de Evangelho passou então a ser um trabalho coletivo de reunião de todas as obras de Francisco Cândido Xavier, onde havia cada citação de um versículo de um dos apóstolos e comentário do Emmanuel. Eles fizeram isso, tiveram acesso a todas as obras e eles reuniram todos. Como que eles fizeram a divisão? Então nós temos 7 livros. Hoje nós vamos começar, na verdade, pelo primeiro, que é o de Mateus, que é o Evangelho segundo Mateus, comentários, onde foram reunidos todos os versículos de Mateus com os comentários de Emmanuel. A exemplo de Mateus, nós vamos ter nós teremos mais 6 livros que explicam todos, cada um,
Nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Cartas de Paulo, comentários às cartas universais e ao Apocalipse. Então, é uma obra fantástica em que eles reuniram, através de por evangelista e cada versículo na ordem, os comentários de Emmanuel. Vocês vão perceber que alguns versículos, Emmanuel tem mais de um comentário. E Emmanuel, ele consegue tirar de um pequeno trecho de cada versículo uma grande lição. Nós vamos perceber que às vezes Emmanuel, ele não comenta o versículo inteiro, ele pega simplesmente um trecho e lá ele desenvolve todo o raciocínio dele. É fantástico. E por que nós vamos começar? Por que Mateus? Porque Mateus sempre ele é citado, porque ele sempre está em primeiro lugar. Mateus, ou Levi, um dos evangelistas de Jesus, um dos apóstolos de Jesus, ele era um coletor de impostos. Então, naquela época, ele era um daqueles que sabia melhor escrever. E ele foi reunindo todos os ensinamentos que ele ouviu de Jesus e foi escrevendo. E Mateus é muito interessante, porque Mateus ele é como se fosse a ponte do Antigo Testamento e do Novo Testamento, porque no evangelho dele é aquele que traz a maior referência ao Velho Testamento, ao Antigo Testamento e que faz a ponte ao Novo Testamento. Por isso que ele costuma ser sempre colocado em primeiro lugar, não que ele tenha sido escrito em primeiro lugar, porque o término dele, se nós formos parar para analisar, quando ele foi finalizado, já tínhamos algumas das cartas de Paulo, já tínhamos alguns escritos de Lucas, de Marcos também. Então, mas o porquê da escolha dele em primeiro lugar? Justamente por conta desse elo que ele faz, dessa ponte que ele faz entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Tanto que nele nós vamos encontrar a maioria das citações que estão relacionadas, e ele vem, através de todos os ensinamentos dele, ele vem sempre justificando que Jesus Cristo, na verdade, ele não veio para contrariar o Velho Testamento, mas sim para confirmar o Velho Testamento. E ele é o que tem mais passagens com relação a isso. Por isso, ele sempre aparece em primeiro lugar, o Evangelho de Mateus, e por isso nós iremos começar por ele. É importante também relembrarmos aqui que uma coisa que eu acho que é importante falarmos, todo livro, quando a gente vai começar a fazer um estudo, ele tem a sua introdução. E a parte de introdução, ela nos explica coisas que nem sonhamos, que nem imaginamos. Assim como nessa introdução ao Evangelho de Mateus, Evangelho por Emmanuel, no Evangelho segundo Mateus, nós vamos entender tudo isso que eu estou explicando aqui. O porquê de Mateus ser sempre colocado em primeiro lugar, e isso é muito importante. E uma passagem que está na introdução, que ele diz, dessa forma, Jesus aparece como aquele que cumpre na sua integridade a fidelidade a Deus, sendo, portanto, o Filho do Homem, modelo que se mantém fiel onde os outros falharam. Segundo o Velho Testamento, o Messias ele era esperado. E quando então Jesus encarna para nos ensinar, nós temos que lembrar que Jesus desce das esferas celestiais para nos ensinar. Seus ensinamentos são todos celestiais, e quando nós conseguirmos internalizarmos esses ensinamentos, vocês perceberão que tudo muda. Abre-se um novo caminho na nossa vida, abre-se um novo caminho de amor, de esperança, porque Jesus resumiu todas as leis mosaicas no amor. Ele nos ensinou que o amor é o resumo de tudo, que nós devemos amar a todos, nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, Jesus, quando desce das esferas celestiais para nos ensinar, a gente precisa parar para pensar naquilo que ele nos trouxe. E por isso, o estudo dessa obra fantástica, que é fruto de um trabalho muito, muito elaborado, de reunião de todos os comentários de Emmanuel aos versículos, que estão todos somente na obra de Francisco Cândido Xavier. Todos esses comentários que nós faremos aqui estão na obra de Francisco Cândido Xavier,
que nós temos que agradecer por todo o trabalho que ele fez, por essas décadas de trabalho junto a Emmanuel. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado do nosso estudo. Inscreva-se no nosso canal, acompanhe nossas redes sociais e até o nosso próximo estudo.